Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando nas cartas do Novo Testamento e ontem nós iniciamos a carta de Tiago. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 2, e assim como ontem, eu sempre vou fazendo essas divisões no capítulo, porque Tiago é um livro muito prático. Já mencionei isso com os irmãos ontem, e sempre vem vários assuntos. Então, é bem interessante porque é um livro, nós podemos dizer assim, que é um livro de sabedoria aqui no Novo Testamento, para nós entendermos como colocar em prática a nossa vida cristã. Assim como Provérbios é um livro de sabedoria, Tiago também é um livro de sabedoria. E aí nós podemos ver a primeira parte do capítulo falando sobre nós não tratarmos as pessoas com parcialidade, ou seja, nós não fazermos acepção de pessoas. Pelo contrário, precisamos tratar todos de maneira igual. E amados, nós sabemos que no mundo está cada vez mais difícil, né? As pessoas são cordiais, gentis, apenas se elas imaginarem ou terem uma certa expectativa ou esperança de receber algo em troca. É sempre por troca de favores. E na palavra de Deus, na vida do reino de Deus, nós precisamos entender que não é assim. Ainda que nós não ganhemos nada em troca, nós manteremos o nosso posicionamento, a nossa estabilidade, a nossa misericórdia, o nosso amor com as pessoas, independente do que virá para nós em troca. Se a pessoa vai tratar mal ou não, se nós vamos receber algo ou não, não importa isso. Então, essa primeira parte do capítulo 2 fala sobre isso, sobre não tratarmos as pessoas com parcialidade. E a segunda parte é um texto bem interessante que nos mostra que a fé sempre gera frutos. Uma fé que não manifesta a vida de Cristo é uma fé morta. E aí eu quero ler alguns textos aqui com os irmãos desse capítulo. Então, para começarmos, eu quero ler com os irmãos o versículo 1, que está escrito assim: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Tiago escreveu isso e aí ele dá um exemplo sobre alguém que está numa reunião, a reunião da igreja, e aí entra um homem rico e um homem pobre. E a pessoa que está ali, talvez liderando aquela reunião, trata com diferença. Aquele que tem dinheiro é bem tratado, mas aquele que não tem dinheiro, aquele lá pode ficar sentado lá no fundo, não vou nem cumprimentar, não quero nem saber dele. E aí Tiago faz essa exortação: não tratem as pessoas com parcialidade, não façam assim. Por quê? Porque na lei do reino, a lei do reino diz que nós devemos o quê? Amar o seu próximo como a si mesmo. Nós devemos tratar as pessoas assim como nós gostaríamos de ser tratados. E é interessante porque ali no versículo 10 em diante ele vai dizer assim que, olha, se você obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, vai tornar-se culpado de transgredir toda a lei. A lei diz não adulterarás, mas também diz não matarás. Então, se você adultera, mas mata, você está transgredindo a lei. E aí nos versículos 12 e 13, esse eu quero ler com os irmãos, está escrito assim, ó: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amados, nós podemos trazer essa escritura não apenas para juízo eterno. Muitas pessoas leem isso apenas no conceito de juízo eterno. Mas nós podemos compreender essas escrituras no nosso dia a dia. Certa vez Jesus disse assim: olha, não julguem os outros, porque com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. E muitas vezes nós não entendemos o que nós estamos colhendo em nossa vida, achamos que são provas, muitas vezes achamos que são provações, mas são colheita sobre aquilo que nós plantamos lá atrás.
Sabe, amados, nós precisamos aprender a vida de fé, a vida do reino de Deus. Quando dá esse exemplo aqui da lei, e aí ele diz, falem e agem como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Entendam que vocês não estão mais debaixo da lei de Moisés. Agora vocês estão debaixo da lei da liberdade, que é a lei de Cristo. Vivam, falem, hajam como quem está debaixo dessa lei. E como que funciona essa lei? Aí dá uma explicação. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amados, nós temos vivido tempos, aqui falando dentro da igreja, eu não estou falando sobre nós discernirmos as coisas do mundo. Eu estou falando entre relacionamento entre irmãos. É tanta crítica, é tanta acusação, é tanto julgamento, e nós deveríamos agir de uma forma diferente. Olha o que a palavra diz. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Sabe, amados, às vezes a gente fala, vou dar um exemplo aqui, e Tiago fala muito sobre isso, sobre o domínio da língua. Nós veremos amanhã, no capítulo 3, fala muito sobre essa questão de dominarmos a nossa língua. Quantos e quantos crentes maldizendo outros crentes, irmãos maldizendo irmãos. E aí essa pessoa usa a boca dela só para falar mal do outro. E de repente ela descobre que estão falando mal dela, que estão julgando ela. Ela fica triste. Olha, estão falando de mim, eu nem fiz isso. Mas ela tem plantado, tem semeado isso. Usa a boca só para denegrir o irmão, só para falar mal do irmão, só para julgar o irmão pelas aparências, sem compreender de fato o que está acontecendo com aquele irmão. Amados, nós somos o corpo de Cristo, membros do corpo e membros uns dos outros. Não tem como o pé ficar falando mal da mão. Não tem como o pé dizer, mão, saia daqui porque eu não preciso de você. Precisamos colocar a nossa vida cristã em prática e começa no relacionamento. Essa prática do cristianismo é no nosso relacionamento entre irmãos. Precisamos deixar Deus nos corrigir, amados. Não pense que eu estou falando isso para vocês como se Deus não tivesse falado comigo antes, me corrigido antes, ministrado o meu coração antes. Ei, filha, coloca o teu cristianismo em prática. E uma das coisas que Deus tem ministrado muito no meu coração é com a minha boca. Então, tenho gravado na minha mente e no meu coração. Catiane, esteja sempre pronta para ouvir. Seja tardia para falar, mais tardia ainda para se irar. Porque a minha ira não vai produzir a justiça de Deus. Sabe, amados, nós precisamos nos encher com as verdades da palavra, deixar que essa palavra, nós já vimos ontem, é poderosa para nos salvar, e aquela palavra salvar era sozo, que nós vimos no capítulo de ontem, é trazer essa salvação completa, que manifesta de fato a vida de Cristo. Então, que eu e você possamos agir como quem é julgado pela lei da liberdade, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. E a segunda parte desse capítulo fala exatamente sobre uma fé sem obras ser uma fé morta. Aí eu quero ler esse texto com os irmãos, vou ler alguns versículos aqui, vou ler o versículo 14, que está escrito assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? É interessante que esse salvá-lo é a mesma palavra que nós falamos ontem, sozo. Não trata-se simplesmente da salvação da alma do inferno, mas é aquela salvação completa. Então, do que adianta eu dizer que eu tenho fé se eu não demonstro através das minhas atitudes, do meu viver, das minhas obras? Aí a palavra vai dar o exemplo de Abraão. Tiago dá o exemplo de Abraão. Ele diz assim: por acaso Abraão, o nosso antepassado, ele não foi justificado pelas obras? Ele vai dizer que a fé e as obras atuavam juntas. Algumas pessoas
acham que esse texto contradiz o texto do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 4, quando o apóstolo Paulo explica sobre Abraão e ele diz que Abraão foi justificado pela fé. Nós precisamos compreender que lá em Romanos é um livro doutrinário. Então o apóstolo Paulo estava explicando a doutrina da justificação. Ninguém é justificado pela sua própria capacidade, mas é pela fé na suficiência de Cristo. E aí ele dá o exemplo de Abraão, porque Abraão creu na mensagem de Deus e porque ele depositou a fé dele na mensagem de Deus, ele foi justificado. Quando Tiago dá o exemplo, esse é um livro que nós podemos chamar livro de sabedoria. Quando Tiago dá o exemplo de Abraão, e ele diz, o nosso antepassado Abraão, ele não foi justificado por obras quando ele ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Ele não está falando da salvação, da justificação, simplesmente a salvação da alma do inferno. Ele está explicando que Abraão, a fé de Abraão não estava morta. Abraão declarou que tinha fé na mensagem de Deus e provou através das suas obras. Quando Deus disse, entregue Isaque, Abraão creu e por isso ele foi declarado justo diante de Deus. Amados, o crer em Deus, o declarar a nossa fé, não é só com a nossa boca, mas é com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as obras que nós realizamos. Por isso que no versículo 26 está escrito assim, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Amados, se nós não compreendermos isso, a nossa vida será muito limitada, muito medíocre. Nós precisamos entender que a nossa fé em Jesus Cristo nos leva a uma caminhada de transformação todos os dias de glória em glória para manifestarmos a vida que foi depositada em nós. Não tem como eu declarar que eu tenho fé em Jesus Cristo e não começar a manifestar as obras do autor da minha fé, que é Jesus. Se eu creio em Jesus Cristo, se eu declaro a minha fé, a minha confiança em Jesus Cristo, significa que eu me relaciono com Ele. E me relacionando com Ele, não tem como eu não me tornar uma imitadora dele. Isso é a nossa vida cristã, é a prática da vida cristã. E é isso que Tiago está explicando aqui no capítulo 2. E eu e você precisamos compreender que a nossa fé, ela é uma fé viva, operante, eficaz. Quanto mais nos relacionamos com Deus por meio da palavra, por meio da oração, mais e mais nós somos transformados à imagem de Cristo Jesus para manifestarmos, realizarmos as obras de Cristo Jesus. Amados, não tem como alguém dizer que tem fé em Jesus Cristo e continuar vivendo como o mundo vive. A fé dessa pessoa é uma fé morta. É morta. A genuína fé em Cristo Jesus produz frutos. Por quê? Porque a genuína fé em Cristo Jesus nos dá uma nova vida. Nos dá uma nova vida. E mais do que isso, o Espírito Santo vem habitar em nós. Lá em 1 João, nós veremos isso quando estudarmos as cartas ali de João, 1ª, 2ª e 3ª João, mas em 1 João, no capítulo 3, versículo 9, fala isso, que é impossível alguém viver na prática do pecado. Por quê? Porque ele nasceu de novo e a semente divina permanece nele. Se a semente de Deus, o Espírito Santo de Deus está em nós, não tem como nós vivermos como se fôssemos do mundo. E é isso que Tiago nos encoraja nesse capítulo 2. A nossa fé precisa ser manifestada através das nossas obras. Amados, isso é no nosso dia a dia. No nosso trabalho, muitas vezes nós nos preocupamos em falar de Jesus para as pessoas do nosso trabalho, mas se eles não enxergarem Cristo em nós, eles não querem saber da nossa mensagem. Eles não querem saber da nossa pregação. Deus tem falado, ministrado muito isso comigo.
Agora que eu voltei a trabalhar, então voltei a trabalhar fora, não adianta eu ficar lá falando de Jesus. Eu tô aqui, eu ministro, eu coloco nos meus status, os meus colegas de trabalho têm acesso à mensagem que eu prego. Mas mais importante do que a mensagem que eu prego é quem eu sou lá no meu ambiente de trabalho. Será que eu tenho transmitido a vida de Cristo? Será que eu tenho sido gentil com todas as pessoas? Será que eu chego no horário? Não chego atrasada? Será que eu fico arrumando desculpas? Será que eu fico lá, assim, fazendo de conta que estou trabalhando, esperando passar o tempo, só para dar horário de eu ir embora? Ou realmente eu trabalho todo o tempo que estou lá, assim como se eu estivesse trabalhando para o Senhor? Dentro da minha casa, será que eu trato a minha família com amor, com carinho, com dedicação? É assim, amados, que a nossa fé é demonstrada. Não é simplesmente falando. Por que tanto? Hoje nós temos vivido um tempo tão difícil. Por que tantas pessoas não querem saber quando fala aquilo ali é crente, é evangélico? Ui, não quero nem saber. Porque o testemunho dos crentes tem sido horrível. Me desculpa a sinceridade, mas é verdade, amados. Muitas vezes o nosso testemunho é horrível. E aqui nós aprendemos a colocar em prática a nossa fé. A fé sem obras, a fé sem atitude, a fé sem a manifestação da vida que nós recebemos é uma fé morta. E por que muitos e muitos não colocam essa vida em prática? Porque a fé é aperfeiçoada, alimentada no nosso relacionamento com Deus. Muitas pessoas têm negligenciado o seu relacionamento com Deus. Não leem a palavra, não oram, não se dedicam ao relacionamento com Deus. E eu e você precisamos nos dedicar a esse relacionamento, para que a nossa vida glorifique a Deus. Como eu sempre falo, amados, nós não somos perfeitos em tudo. É claro que nós erramos. Mas nós precisamos ter em mente que nós estamos numa caminhada de aperfeiçoamento, de transformação, de mudança. Não podemos nos conformar como se nós ainda fôssemos do mundo. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino de Cristo Jesus. Precisamos viver como aqueles que sabem quem são em Cristo. Nós pertencemos a Deus, nós nascemos de novo, somos representantes de Cristo aqui nessa terra. E precisamos nos relacionar com Ele para que a vida dele se manifeste cada vez mais, dia após dia, de fé em fé, através das nossas obras, das nossas atitudes, dentro da nossa casa, com os nossos irmãos da igreja, no nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos, que a nossa vida glorifique a Deus, que a nossa vida manifeste a vida de Deus, que a nossa fé seja demonstrada não simplesmente por palavras que saiam da nossa boca, mas pelo nosso modo de viver, pelo nosso comportamento. Que as pessoas possam olhar e ver, poxa, aquela pessoa é diferente. Ela é diferente, ela não é como os outros. Ela é diferente. E quando ela vai lá descobrir o que tem de diferente, e amados, se nós analisarmos e o nosso comportamento, quando nós nos comportamos de maneira a glorificar a Deus, nós não precisamos nem abrir a nossa boca para falar de Jesus. As pessoas sabem que de fato nós somos cristãs. Que ela ali não diz que ela não fala que é cristã. Ela não tem uma mensagem apenas da boca para fora. De fato ela é cristã. De fato ela demonstra que é cristã. De fato ela é uma discípula, uma imitadora de Cristo Jesus. Sabe, amados, que eu e você possamos aprender a colocar em prática a nossa vida de fé, que manifesta as obras do autor da nossa fé, que é Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela sabedoria que vem do Senhor. Pai, obrigada porque é o Senhor quem nos santifica. Obrigada porque é o Senhor quem nos purifica. Obrigada porque é o Senhor quem nos capacita a colocarmos em prática a vida que o Senhor conquistou para nós. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que dia após dia nós possamos compreender quem somos em Ti,
que possamos compreender que a sua obra naquela cruz foi completa, nos deu uma nova vida, depositou o teu Espírito para habitar em nós, e por causa disso nós podemos viver para a sua glória. Não precisamos ficar enredados, prisioneiros das coisas, das paixões e das concupiscências desse mundo aqui, mas podemos ser livres, vivendo a lei da liberdade, a lei de Cristo Jesus, demonstrando a sua vida. Que eu e os meus irmãos compreendamos isso e nos rendamos a esse governo de Cristo Jesus sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.